Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse webinar promovido pela Árvore. Eu sou a Camila Martins, coordenadora na área pedagógica da Árvore, e eu estou muito feliz em receber vocês aqui hoje para a gente conversar sobre os desafios que os gestores e gestoras escolares enfrentam no acompanhamento e desenvolvimento da educação de alunos e alunas em tempos remotos. São muitos os desafios e, nessas horas, é essencial termos uma rede de apoio para conseguir superá-los. Por isso, aqui na Árvore, a gente está sempre pensando em produzir encontros enriquecedores para vocês, educadores e educadoras. Desde já, eu quero agradecer a presença das convidadas, a nossa gestora educacional, Letícia Reina, que tem mais de 25 anos de experiência em educação, é especialista em leitura e formação de leitores, a Jane Lima, super parceira aqui da Árvore, diretora pedagógica do Centro Educacional Miraflores, e é também especialista em educação infantil e alfabetização. E também quero agradecer a presença da Samara Brito, que é cofundadora da Amplifica e especialista em educação e inovação. Um time de mulheres educadoras incríveis aqui compondo o nosso encontro hoje. Já já a gente começa esse papo e eu estou super animada e também super honrada de mediar aqui esse encontro. Mas antes disso, eu quero convidar vocês, todo mundo que já chegou aqui, que já deu boa noite para vocês. Quero convidar para vocês darem uma olhada aqui na descrição do evento no YouTube. A nossa equipe deixou alguns links importantes, tanto de conteúdos adicionais, que vocês podem baixar gratuitamente, quanto link para vocês nos seguirem nas redes sociais. Além aqui do nosso canal no YouTube, a gente está no Spotify, no Instagram, LinkedIn, sempre com conteúdos pensados especialmente para a comunidade escolar. Então, não deixem de nos seguir. Eu também quero convidar vocês para enviarem suas perguntas aqui para as convidadas sobre o tema, suas reflexões ao longo dessa transmissão. A nossa equipe vai tentar selecionar para que seja uma troca rica e que vocês participem também ao longo de todo o encontro. Eu também quero avisar que a gente vai ter certificado de participação no nosso bate-papo de hoje. O link para acessar o certificado vai ser enviado por e-mail no final da transmissão. E aí, caso você não tenha se inscrito, que a gente teve lá no formulário de inscrição, caso você não tenha se inscrito no evento, a gente vai enviar o link aqui no final da webinar. Eu vou lembrar vocês no finalzinho da webinar aqui no nosso chat. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para vocês. Fernanda Pinheiro, tem Veronice Ribeiro, Miriam Graçano, Renata Oliveira. Boa noite para todo mundo. Se vocês quiserem também falar a escola que vocês trabalham, de onde vocês falam. É sempre muito bom ter vocês aqui participando dos nossos encontros. Obrigada, gente, pela participação. E boa noite para as nossas convidadas, né? Eu já quero começar aqui conversando com vocês. E para a gente começar o bate-papo, nos sensibilizando sobre o tema, nos situando também nesse universo tão amplo de desafios que a gente já introduziu ali, né? Falar desse desafio tão amplo. Eu quero começar aqui com as nossas convidadas, chamando elas para introduzir o tema, né? Introduzir o nosso bate-papo, pedindo para que vocês nos tragam os sentidos que os conceitos de acompanhamento e desenvolvimento têm nas suas práticas, né, nas práticas pedagógicas, no dia a dia, no cotidiano de vocês, nos contextos também muito distintos que a gente tem aqui representados, né? Jane, eu queria começar com você. Boa noite, bem-vinda. Como vocês veem isso na escola, né? Os conceitos de acompanhamento e desenvolvimento. Então, boa noite, né? Para mim é sempre um prazer estar com vocês da Árvore. Vocês são altamente alto astral. Estou morrendo de saudade de nos encontrar assim nos nossos congressos, né? Dar aqueles abraços, fazer aquelas entrevistazinhas que depois fica tudo gravado lá no YouTube. Foi um prazer também ver a Samara aí, que também já participei de evento com ela. Enfim, é bom estar em casa, né? E com pessoas queridas. E espero mesmo, né, que esse encontro a gente leve, né, para quem está nos assistindo um pouquinho da nossa história e das nossas vivências. E esse conceito, né, quando me vem à cabeça a questão de desenvolvimento e acompanhamento, me vem, sabe o quê? Calendário pedagógico, planejamento, né, porque a escola, né, para que ela se organize, eu penso nisso, eu penso no projeto pedagógico e no calendário, lógico. Mas aqui no Miraflores a gente fala assim, né, tudo começa e termina no aluno. Então, ele é a nossa prioridade. Então, para que isso tudo aconteça, nós temos que instrumentalizar todos, né, que vão cuidar desse aluno. Então, além todos esses métodos, né, tradicionais que todas as escolas
lançam mão, né, de acompanhamento, de avaliação, as métricas. Uma coisa que eu chamo muita atenção é a frequência do aluno, principalmente nesses tempos, né, remotos. Uma das coisas que mais nos preocupa é o aluno estar na sala de aula, e essa sala de aula ela pode ser presencial, online, né? Então, a atuação da escola ela tem que ser muito presente. Então, o nosso programa online Class, né, ele nos apoia, né, para que a gente possa manter o engajamento dos alunos, né, sempre levando propostas de metodologias ativas e procurando, né, levar para as famílias, né, a garantia, né, que esse aprendizado e desse desenvolvimento, né, estejam comprometidos, todos nós comprometidos, né? Então, esse acompanhamento, ele acontece, como eu falei, por conta desse planejamento geral que nós temos, que é anual. Aí entra a Unesco, entra os nossos eventos, né? Os internos, né? Mesmo aqueles externos que provisoriamente estão suspensos. E aí o calendário pedagógico junto com esse planejamento geral, tá? E essa atuação que a gente busca muito, principalmente nesse período, né, online, remoto, é a família, né? Sempre muito próxima, né? Em conjunto com o nosso trabalho, tá? E assim nós vamos acompanhando esse desenvolvimento desses alunos. Tá bom? Bacana, Jane. Eu fui anotando aqui algumas palavras, pensando, calendário, planejamento, tudo começa e termina no aluno. Sim, a frequência. Princípios, né, de um trabalho que visa aí o desenvolvimento também dos estudantes. Samara, agora queria chamar você, assim, para vocês aí no Amplifica, como vocês enxergam esses critérios de desenvolvimento? Gente, boa noite. Assim como a Jane, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Para você que está acompanhando a gente aí no chat agora, eu já quero saber como é que você está, né? Porque o mundo virou de cabeça para baixo, tem 1 ano e meio que ele virou de cabeça para baixo. E eu quero saber, você que é professor lá da ponta, educador, coordenador, como a Jane comentou comigo aqui antes da gente começar, você que não deixou a educação desse país parar, né, Jane? Que se tem uma coisa que a gente pode dizer que a educação desse país não parou em nenhum momento. Nós trabalhamos arduamente no backstage, por meio de WhatsApp, depois com plataforma. Então, isso que a Jane acabou de falar aqui era é quase que uma premissa para a gente na educação, que era o calendário acadêmico, o calendário escolar e o planejamento. E, de repente, a gente se viu num mundo em que a gente precisava ser mais flexível. Então, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, Jane, que a gente ia mudar, por exemplo, era calendário escolar. Calendário escolar, gente, era uma coisa imexível. Você ia lá, aprovava o calendário escolar na Secretaria de Educação, e ele não mudava, né? Esse calendário escolar, ele era completamente fixo. Você, para mudar um dia num calendário escolar, trocar, você tinha que justificar, você tinha que explicar. De repente, a vida mudou, né? A nossa vida enquanto educador e a vida dos estudantes, e professores, e escola, e o planeta, e a gente teve que ser mais flexível com esse calendário. Então, assim, todas as vezes que alguém me pergunta sobre acompanhamento, a primeira coisa que me vem à cabeça é que nós passamos a ter uma visão mais flexível de planejamento acadêmico e de cronograma. E isso é uma mentalidade muito difícil para a gente que era educador, porque a gente planejava 1 ano, e a gente passou a ter que ter um planejamento quinzenal. Por quê? Porque saía decreto que ia voltar, saía decreto que nem ia voltar. Aí vamos ficar 3 meses fora. Não, agora espera vacina. Não, mudei, vamos fazer ilhas de imunidade. E a gente teve que ir navegando nesse mundo flexível e ajustando o nosso acompanhamento com o aluno. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós estamos vivendo um espaço-tempo diferente. E quando eu passo para um espaço-tempo diferente, eu tenho que acompanhar os meus estudantes, professores e a escola de uma maneira diferente. E talvez eu tenha que me desvincular um pouco daquela mentalidade que a gente tinha, que só dá para acompanhar aluno por nota, que só dá para trabalhar com dados numéricos de entrega de atividades, que é isso que a Jane está falando. Talvez seja mais importante nesse momento entender como é que as pessoas estão, como está o meu aluno, como está o meu professor,
como está o meu coordenador, e aí assim que eu consiga acolher essas pessoas, eu passo a planejar ações para entender se eu estou tendo gap de aprendizagem, se o meu objetivo pedagógico não foi alcançado plenamente. E aqui, pessoal, eu vou fazer um ponto para vocês, porque eu tenho escutado muito isso, e eu vou continuar levantando essa voz. Não existe ano perdido para a gente na educação, tá? Nunca. A educação, ela sempre trabalhou com diferentes níveis de aprendizagem numa sala de aula. Eu nunca entrei numa sala de aula, eu tenho certeza que a Jane também nunca trabalhou como escola em que a gente tem alunos em sala de aula que eles estão todos no mesmo nível. A gente sabe que tem alunos que avançam um determinado ponto e outros avançam outro ponto, e a gente faz esse nivelamento, tá? A gente pode fazer esse nivelamento no online, a gente pode fazer esse nivelamento no híbrido, e quando voltar para o presencial, vocês podem ficar tranquilos aí que a gente vai fazer esse nivelamento também. A gente tem vários recursos pedagógicos para entender quais objetivos de aprendizagem não foram adquiridos em um período e trabalhar ele ao longo da vida escolar, porque a vida escolar não acabou, ela vai continuar. A criança hoje, que passou um ano, por exemplo, em ensino remoto, ou que demorou, se você está no ensino público e não chegou o ensino remoto para ela por conta da nossa falta de equidade, pode ficar tranquilo, professor, pode ficar tranquila, professora, pode ficar tranquilo, pai e mãe. Nós vamos desenhar um planejamento e um cronograma que vai ajudar essa criança a alavancar o que ela precisa alavancar. Isso sempre aconteceu na educação, né, Jane? Acho que a sua experiência, sim, também ela é muito grande nisso. Então, quando eu olho para planejamento, cronograma, pessoas e análise de resultados, eu preciso contemplar agora espaços diferentes, Camila. Então, espaço-tempo diferente. Isso é um grande desafio, mas a gente está aqui encarando ele todos. Estamos falando desses desafios aqui, né? Trazendo eles, refletindo sobre eles, e você trouxe aí esses pontos muito importantes e complementares à fala da Jane, né? Ela trouxe a questão do planejamento do cronograma e o quanto hoje é preciso, sempre foi, na verdade, né? Preciso a gente ter flexibilidade, a gente entender diversos contextos e a gente entender que é isso que você falou, né? Não tem tempo perdido para a educação. Lê, eu queria agora te chamar também para entender de você, né, na sua visão, né, na sua experiência, o que é acompanhar o desenvolvimento. Nossa, muito legal. Boa noite, gente. Boa noite para quem está aqui. Boa noite, Mila, Samara, Jane. Tão bom encontrar vocês. Sim, Jane, dá vontade de encontrar, sim, abraçar, matar a saudade. Samara, a gente se falou outro dia. Que bom, né, Samara? Muito prazer te conhecer mais pertinho. Mila, obrigada. Eu acho que isso que vocês trazem, né, é muito legal, né, essa questão da flexibilidade desse planejamento, que é uma coisa tão cara e que a gente, quando começa a planejar na escola, a gente começa a planejar com muita antecedência, né, pensando nisso que vocês falaram, e essa flexibilidade é algo muito importante. Então, quando a gente for pensando qual é o conceito de acompanhamento e desenvolvimento, a primeira coisa que me vem de acompanhar é como é que eu acompanho. Sim. O que significa esse acompanhamento? Então, como é que eu acompanho a aprendizagem? Eu vou ter momentos formais para isso, avaliações, produções, né? Então, quais são os instrumentos que eu vou usar com os meus estudantes para poder acompanhar? E nesse momento remoto, é isso que vocês estão falando. A gente teve que flexibilizar esses nossos instrumentos, esses nossos olhares. Então, eu fiquei pensando muito que acompanhar hoje significa... Exato, não é fácil, mas estamos aprendendo e seguindo em frente, exatamente. Eu falo aqui como educadora, falo aqui como mãe também, porque eu acho que esses instrumentos para acompanhar tiveram que ser revistos. Então, hoje você acompanha seu aluno pela janelinha do Zoom, pela janelinha do Google Classroom, lá pelo Meet, né, do Google. Então, assim, o meu aluno está abrindo a câmera, o meu aluno está participando do chat, o meu aluno participa das discussões orais. Como é que está a participação em aula? Que isso era um instrumento de observação nosso no presencial, né? Participação, se levanta a mão, se está atento, se está fazendo pergunta. Como é que eu olho para isso agora nas minhas janelas? Então, eu tenho que mudar um pouco os meus instrumentos de observação quando a gente fala de acompanhamento. E aí tem os momentos formais de colocar um trabalho lá na plataforma de aprendizagem. Como é que, por exemplo, eu acompanho, e isso tem que ser frequente, então o nosso conceito tem muito isso, quer dizer, uma avaliação contínua, frequente e com diversos instrumentos. Então, eu vou ter um olhar para essa minha aula síncrona, mas eu vou ter também um olhar para a minha aula assíncrona. Quando eu mando, por exemplo, para ele ler um texto, para ver um vídeo, como é
que eu garanto depois que ele viu, quais foram as observações dele, ele vai postar um trabalho, ele vai falar na aula, como é que eu flexibilizo esse meu olhar e como é que eu acompanho? Para que, de fato, a gente olhe para esse acompanhamento, para que ele se desenvolva. Então, acompanhar, para olhar, para, claro, ter uma medida de como é que está esse nível, para que acho que a gente possa pensar em desenvolvimento, e aí pensando nesse desenvolvimento proximal que a gente fala do conceito do Vygotsky, que é como é que eu atuo promovendo um desafio possível para aquele aluno, né? Então, ele está conseguindo acompanhar? Não está? Está conseguindo escrever? Está conseguindo entender os conceitos das diferentes áreas? Então, que mediação que eu faço para que ele desenvolva? Então, quando eu penso em acompanhamento, eu penso em algo contínuo, sim, flexível, e que hoje, sim, conforme também a gente teve aqui um comentário no chat, a tecnologia como aliada, né? O uso das mídias sociais em sala de aula, exatamente, Márcia, por quê? Porque a tecnologia, ela veio, né, eu acho que ela já vem, né, se tornando aliada há muito tempo, e agora ficou evidente, remota e emergencial, mas usar essa tecnologia para a gente conseguir mapear essa participação e esse acompanhamento, né? E é isso, Sandra, desvendando esse mundo tecnológico. Então, a gente olha para acompanhamento também muito isso, quer dizer, quais são os instrumentos possíveis hoje, síncrono e assíncronos, e olhando para as diferentes faixas etárias que a gente tem, né? Tempo de tela, intervenções, então é isso. Lê, muito, muito bom você puxar esse gancho da diversificação de instrumentos, e você vê que as reflexões aqui nos comentários já começam a falar de tecnologia, e eu já queria também puxar essa pergunta para vocês, né? Como as tecnologias digitais podem apoiar os gestores no acompanhamento de desempenho dos alunos? Acho que vocês já começaram a falar aqui um pouco, mas é importante a gente aprofundar, porque tem mais questões sobre isso, inclusive a Márcia Lourenço mandou uma, que eu acho que é legal a gente complementar, que é como basear esse planejamento no universo de aulas online. E aí eu queria que vocês fizessem uma miscelânea assim, dessas duas perguntas para a gente já tocar nesse ponto da tecnologia que é tão importante. Quem que começa? Pode começar. Então, as tecnologias... Eu queria falar uma coisa assim, eu acho que uma coisa que bate muito em mim, assim, nunca nós fomos tão colaboradores, né? Nunca nós tivemos tantas pessoas colaborando entre si, trocando, né? Para que a gente consiga realmente chegar naquilo que é para a sua escola, para o seu jeito, para o seu professor. Então, é uma escola que começou aprendendo mesmo. Como eu falei com vocês, nós pensamos que em 15 dias nós íamos resolver a pandemia e que no final de 15 dias estava tudo resolvido. Enfim, então a tecnologia ela é imprescindível, necessária. E não importa o equipamento, o que importa é que você consiga chegar até o seu aluno, né? Então, porque ela hoje é primordial para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento. Então, ela que faz com que a escola esteja dentro da casa desse aluno, e o quanto essa família, né, ela tem sido a nossa aliada e tão próxima nesse momento. Eu trabalho com uma faixa etária até 10 anos, né? É Fundamental 1. Eu me sinto altamente privilegiada, sofri um pouco com a questão da pandemia, com os pequenos, né? Esse espaço de diálogo, que bom, ó, vamos continuar aí, dando as sugestões. Então, precisamos que a família ela entendesse toda aquela tecnologia, aquela metodologia da escola, porque o que ela via através de reuniões de pais e dos trabalhinhos, mas como aquilo chegava ao aluno, como aquilo era entendido dentro da sala de aula. Então, ela é fundamental hoje para que a gente acompanhe esse aluno. Então, por exemplo, a própria árvore de livros, ela nos dá relatórios, ela faz com que a gente consiga acompanhar com o professor e o administrador a leitura dos livros que fazem parte desse trabalho de sala de aula. E tantas outras plataformas que nós também temos dentro da escola, e também temos livros digitais, que eles dão um retorno para que a gente consiga fazer uma análise, né, desse aproveitamento desse aluno, de como ele está se desenvolvendo. Então, com base nisso, é uma retroalimentação constante. Então, temos também as avaliações muito importantes, as emocionais, socioemocionais. Tem que apoiar essa família, esse aluno, esse professor que também continua aprendendo e com esses desafios.
porque cada família, cada aluno, ele tem uma história, ele tem uma necessidade. Então, será que essa questão dele, do desenvolvimento dele, é só mesmo o cognitivo? Será que não é algo social? Não é algo que ele também está vivendo fora da escola ou até mesmo dentro da própria escola, né? Então, a gente também tem que ter clareza e aceitar que as coisas acontecem no dia a dia deles, né? Então, essas ferramentas, elas são fundamentais para que a gente possa acompanhar mesmo eles e ver o que eles estão precisando. Nós somos muito privilegiados, o Miraflores, porque nós já éramos tecnológicos, nossos alunos eles já trabalhavam com essa tecnologia, mas a gente não esperava, né, de sair da escola e ir para dentro da casa das famílias. Então, a tecnologia ela nos ajudou muito. E continua nos ajudando nesse contexto, porque os alunos que estão na escola, eu faço questão do trabalho físico, do material físico, da impressão, do caderno, né? Eles têm isso em casa. Então, um novo combinado que eu faço é que as famílias também comecem a trazer esse material para a professora dar o visto, né? De quem está em casa, porque é legal ver os bilhetinhos da professora, né? Mas quando se trata de avaliações, aí é através do Forms, através dessas plataformas que maravilhosas, né? Que nos disponibilizam tudo, os slides, e sempre com muito cuidado, né? Desse planejamento, que eu tenho que cuidar de quem está no presencial e cuidar de quem está no online. Então, por exemplo, nossas aulas maker, o professor ele tem que avisar com muita antecedência os milagres que eles fazem com rolinho de papel higiênico, né, gente? Porque eu nunca vi tanta criatividade. Isso tudo também faz parte desse acompanhamento, desse desenvolvimento, porque o aluno não é só matemática e português, graças a Deus, ele é muito mais que isso, ele é o social, então os trabalhos, as experiências, e aqui eu digo que tudo na escola é pedagógico, né? Porque o aluno ele fica com a gente no mínimo 7 horas. Então, como ele se alimenta é fundamental. E também eu quero deixar um recado para o pessoal que não está na linha de frente da escola e que nos apoia muito, pessoal do atendimento. Porque, como é por conta desses protocolos, a escola não está aberta às famílias. Então, as visitas são também agendadas, né? As dúvidas pelo telefone. Então, quantas pessoas, né, da escola colaboram tanto também com essa sala de aula e que vão nos apoiando nesse suporte ao desenvolvimento do aluno, tá bom? Muito bacana te ouvir, Jane. Você trouxe a questão das diferentes dimensões que estão ligadas ao desenvolvimento dos alunos, né? Que não só no aspecto cognitivo, mas social. Inclusive, teve até uma reflexão aqui da Cristina Santos nos comentários, falando um pouco sobre isso, né? Sobre as diferentes realidades e as disparidades do nosso cenário educacional brasileiro, né? A gente tem, e você falou sobre, né, estar num lugar privilegiado, mas a gente tem outros contextos e isso é preciso ser levado em consideração na hora de pensar em desenvolvimento e acompanhamento de alunos. Muito importante. Ilê, eu queria te ouvir agora, assim, sobre como as tecnologias podem ser as aliadas, né, de gestores e também um pouco como basear esse planejamento nesse universo online dos alunos. Perfeito, Mila. É muito legal essa fala da Jane, né? Assim, o quanto que tem sido feito esse esforço para conciliar esse presencial que está online, como é possível. Então, é isso que vocês falaram dessa flexibilidade do planejamento. Eu acho que o papel do gestor, eu acho que é fundamental nesse apoio ao educador, para que esse educador também se sinta seguro para o uso dessa tecnologia. Então, eu acho que o papel do gestor é dar esse apoio, dar essa formação, que pode ser teórica e prática, então construir junto possibilidades para essa intervenção online, né? E também eu acho que tem um papel bacana do gestor, eu acho que a Jane fala muito isso lá no Som da Escola, que é um papel de apoio às famílias, né, aos funcionários da escola, trazendo segurança, né? Então, eu acho que é isso, né? Família e realidade social dos nossos alunos, exatamente. Então, acho que tem um apoio à família. Então, acho que o gestor, ele está muito
em duas frentes. Então, eu digo que é muito importante sempre o apoio ao professor, porque por mais que o professor esteja se reinventando, esse gestor pode trazer novas ideias, novos recursos, novas plataformas, novas maneiras de fazer essa mediação e apoiando essas famílias também. Então, eu acho que, assim, descobrir para as diferentes faixas etárias, né, e esse gestor estando junto ali do professor, quais são os caminhos de chegar no aluno, como a Jane disse. Então, nesse momento, eu consigo chegar no meu aluno pelo WhatsApp. Então, quais são as estratégias que eu tenho, e aqui enquanto gestor, enquanto escola, para disponibilizar essa comunicação para o meu aluno? Para os pequenininhos, a gente tem que fazer todo um trabalho muito mais assíncrono, porque o tempo de tela é menor, então a disponibilização de vídeos. Então, enquanto gestor, como é que eu consigo fazer uma formação continuada desses professores para que eles produzam bons vídeos, para que eles entendam que vídeo que vai trabalhar melhor um conceito, ou um procedimento, ou uma atitude com esse aluno menorzinho, né, da educação infantil. Então, acho que o gestor tem que estar ali numa frente de apoio, trazendo recursos, né, tanto conceituais quanto práticos de procedimentos, para apoiar esse professor. E, nesse momento, o que temos a nosso favor aí são os canais de tecnologias de comunicação, seja do WhatsApp, a vídeo, ou Meet, ou Google Classroom, ou o que for, a tecnologia tem sido o nosso canal, né? Então, acho que prover essa segurança para a equipe docente, Mila. Bacana, Lei, você traz essa questão de diversificar, né, de ampliar as formas de ver da tecnologia como uma aliada da adaptabilidade, né? A gente precisa se adaptar e a tecnologia está aí para ajudar. E, Samara, queria te ouvir também. Gente, que legal tudo que vocês falaram aqui, né? Nossa, eu adoro ouvir, porque é interessante que a gente tenha uma visão da Jane, que está à frente como gestora de uma instituição educacional e que se viu reinventando a sua escola e os seus processos internos. A Letícia, como especialista no assunto e também como mãe, porque ela viveu lá também, né? Esse lado materno do que foi ter os filhos em casa. E eu quero trazer para vocês aqui um conceito que eu acho muito importante, que é um pesquisador brasileiro, vale muito a pena a gente ouvir o que ele tem para dizer, que é o Silvio Meira. O Silvio Meira, ele fala sobre um hibridismo, tá? Que a gente está chamando de hibridismo, mas na realidade a gente vai fundir o físico com o digital. Nós já estamos vivendo isso. Tá? O Silvio Meira chama isso de figital. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que qualquer transformação hoje no mundo, ela perpassa pela tecnologia. Não interessa qual é a área. Tá? Não interessa se é saúde, se é economia, todas perpassam pela tecnologia. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui, um aviso. Nós sabemos que nós vivemos num país em que não há equidade digital. Tá? Mas o que eu tenho para dizer para você, professor, para você, professora, que está lá na ponta, vivendo a realidade da falta de equidade digital, a gente já fazia EAD nesse país de revistinha. A gente já fazia educação à distância nesse país por telefone. A gente já fazia educação à distância nesse país pelo rádio, tá? Eu não estou dizendo que é a melhor solução, que, nossa, não tem tecnologia, então a gente vai dar um jeito. Deveria ter tecnologia e acesso para todo mundo. Mas, já que não tem, a gente também, como educador, não pode cruzar os braços e falar, não tem, meus alunos não têm, eu não tenho. Não, a gente vai fazer os nossos esforços para que tudo aconteça. E eu sou uma pessoa, meninas, muito do como, né? Como, Samara, mas vamos para a prática. Como que isso pode acontecer? Para toda solução digital que eu vou dar aqui, existe o análogo físico, tá bom? Então, eu posso acompanhar, por exemplo, o processo de aprendizado do meu aluno, ele criando um infográfico. Se a gente parte do pressuposto agora que nós estamos num espaço-tempo diferente, eu não preciso mais avaliar o meu aluno só com prova também. Porque a gente tem uma mentalidade na educação brasileira que a gente só sabe o tanto que o aluno aprendeu se ele fizer uma prova. Mas, às vezes, um estudante me mostra muito mais sobre o aprendizado dele na hora de construir um infográfico. Ah, Samara, como é que a gente faz um infográfico, então, sem ter as ferramentas digitais? Gente, a cartolina. Do nosso tempo de escola. Um infográfico nada mais é do que uma cartolina, onde ele vai trabalhar com colagens e resumir um conteúdo que ele acabou de aprender. Então, você pode fazer o outro lado. Né? Como é que eu corrijo essa cartolina? Você faz aí um programa no seu município, busca isso na casa dos meninos, com a segurança sanitária que tiver que buscar, e corrige.
O professor que tem disponibilidade de tecnologia e o aluno também, ele usa uma plataforma para fazer esse infográfico. Assim como a gente faz com o livro. Ele pode acessar o aplicativo lá na Árvore, ler o livro, fazer as atividades que tem lá. Na falta, a gente tem livro físico nesse país também. Você pode usar o livro físico e propor, inclusive você que é educador, se você tiver acesso, a gente até trocou uma figurinha sobre isso aí, a Letícia. Se tiver um livro na Árvore e você está vendo como é que a atividade foi preparada lá, olha como isso é interessante. Mas seus alunos, ou um aluno ou dois, não tem, você pode pedir para ele pegar um livro que ele tem em casa e só fazer a transposição dessa atividade para o outro tema do livro. Então, você faz essas adaptações, tá? Então, eu acho que acompanhar aprendizado por tecnologia facilita e acelera, porque eu posso ter um formulário que os alunos respondem, então eu tenho um gráfico automaticamente, assim, na hora, o aluno acabou de responder, eu consigo saber o percentual de acerto e de erro. Eu posso ter podcasts que os estudantes me enviam e eu vou fazer uma avaliação coletiva desse podcast. Imagina uma professora da educação infantil, do ensino fundamental, em que as crianças estão aprendendo a ler, e ela pede para a criança gravar o que ela está lendo. Ela pode chamar as colegas, vamos escutar a leitura, isso é uma coisa super importante, que o presencial nos permitia, né, que a gente estava discutindo aqui no começo, que é o feedback instantâneo, o aluno lê, eu escuto, eu vejo como é que está a cadência, pede para gravar, né, manda essa, eu estou com dificuldade de conexão, uma gravação pode ser mandada pelo WhatsApp rapidamente, a gente usa o WhatsApp para tanta coisa, vamos usar também para educação. Aí quando a criança vai para a escola, que é essa mistura do físico, né, fica uma semana na escola, fica uma semana em casa, a gente também tem que mudar a nossa mentalidade. Gente, vamos aproveitar a escola para as atividades conectivas, coletivas, porque as crianças estão sem isso. Elas, quando vão para casa, elas ficam sozinhas assistindo a aula ali com o pai, com a mãe, acompanhando quando é mais jovem. Então, eu acho que a gente tem que começar a enxergar a tecnologia como algo que vai alavancar a educação, e a gente precisa se apropriar dela, tá? Enquanto cidadão. A gente fala muito em cidadania digital aqui, que no fundo, todo mundo agora passou por um grande desenvolvimento da sua cidadania digital, mas não deveria existir digital, gente. Cidadania é cidadania. Não interessa se é no mundo físico ou se é no mundo digital, mas a gente teve que se adaptar aí nesse processo, porque era algo novo, era um espaço e um meio diferente para a gente. Então, olha, formulários, mas não abusem dos formulários, porque senão fica tudo teste, tá bom? Atividades mais interativas, como infográfico, podcast. Usem e abusem de ferramentas colaborativas, tipo Google Slides, Google Docs, as crianças adoram. Você sabia, professor e professora, eu quero saber se a Camila, a Letícia e a Jane sabem, que o Google Docs, ele tem um microfone que você ativa e ele digita tudo que você fala? Então, você pode estimular as crianças a criar uma história, por exemplo, coletiva, em que cada um vai fazer um parágrafo. E a gente fazia isso em sala de aula. O aluno ia editando e a gente ia escrevendo junto com ele quando eles estão em processo de alfabetização. Olha que legal avaliar esse texto junto com os alunos, dando feedback instantâneo para eles. Olha só, nesse primeiro parágrafo aqui ficou confuso. Vamos trocar pelo segundo. Olha, tem um erro aqui, uma grafia, né? A palavra foi escrita com uma grafia incorreta. Vamos corrigir. Qual que vocês acham que é a grafia correta? Será que isso não é avaliação também? Será que isso também não é acompanhamento de aprendizado? E o gestor pode estar, gente, por trás, apoiando esses educadores. Olha, isso é muito importante. Você que é gestor, você que é gestora, eu vou te dizer uma coisa, para a gente que está lá na ponta, na sala de aula, é muito importante esse apoio. Quando a gente tem uma ideia diferente, o que a gente precisa é que vocês confiem, que a gente está com aquele sentimento pedagógico ali, de que é melhor aquele caminho para ter esses alunos próximos, engajados, do que fazer o teste. O teste eu posso fazer depois, eu posso fazer em outra etapa. Neste momento, o que nós precisamos é que eles se sintam acolhidos, envolvidos, porque ficar em casa sozinho foi muito difícil para todo mundo, e aí no final, sim, eu vou lá, não, então agora as crianças já construíram o texto, eu já apliquei um formulário aqui, percebi que eles estão com algumas dificuldades em algumas palavras ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa outra atividade
quando eles estiverem comigo aqui no presencial, para sanar essas lacunas que eu estou percebendo nos meus pequenos diagnósticos, né? Então, vocês falaram aí de zona proximal de aprendizagem, é exatamente isso. Eu vou ter a criança ali na zona proximal, quando ela estiver em sala com vocês, gente, aí vocês arrematam, sabe? A gente dá aquela fechada e traz esse aluno para aquele patamar que a gente está querendo desenvolver. Então, eu queria muito deixar isso aqui de dica que dá para fazer no físico, que dá para fazer no digital. E você, professor, professora, procure o seu gestor e diga para ele o que você acha que vai funcionar. E fala isso mesmo, olha, eu acho que esse caminho aqui vai ser bom. Você não tem certeza, você vai ter que aplicar. E aí você aplica e volta no gestor. Vamos analisar aqui, nós dois? Olha, não, nem todo mundo se envolveu, a turma tem 30 alunos, só 3 me entregaram, talvez esse não seja o melhor caminho, vamos pensar em outro? Não tem problema, né, Jane? A gente está aqui agora para reestruturar caminhos, né? Samara, estou junto aqui com os comentários falando que excelentes dicas. Que legal. Muito bacana. Eu fui tentando anotar as referências que você trouxe, que foram muitas dicas realmente importantes, fundamentais, assim, para a gente. E aí eu estou até tentando, ao mesmo tempo, acompanhar os comentários e tem uma reflexão aqui da Márcia, que é assim, né? Como dosar para que o ensino não fique ligado somente a tecnologias, mas que seja um meio termo. E você falou sobre isso agora, né? Trouxe esse conceito de hibridismo e sobre como relacionar o físico ao digital, ao concreto. E isso também é muito importante quando a gente fala de crianças pequenas, que é o trabalho ali da Jane, né? Como materializar, né? Como a gente utilizar aí tudo que a gente tem como potência. Camila, as casas são laboratórios. A gente não pode esquecer isso, tá, gente? Eu, por exemplo, ano passado, eu sou professora de física. Eu estava dando aula de espelhos curvos. A gente faz muito isso em laboratório com aluno. Gente, a colher e a concha. Eu falei, levanta todo mundo da cadeira agora e eu quero que vocês peguem uma colher. Então, você mistura o físico com o digital. E eles, professora, eu não, pode levantar. Estou esperando, levanta, vai na cozinha, pega uma colher, pega uma concha, porque a gente vai trabalhar com essa construção de imagem. E isso é uma coisa que a educação infantil faz muito bem, muito bem. Eles conseguem se apropriar das coisas que estão ao nosso redor. Samara, eu não sei se vai ter concha, não sei como é que é o ambiente direito que o meu aluno vive. Gente, tirem os olhinhos da tela. Alguém estava perguntando aqui, como fazer isso na aula síncrona? Pessoal, é o seguinte, pega uma folha de papel e dobra essa folha em 4 partes. Aí você pega a folha de papel e você mostra na câmera, em 4 partes. Você vai fazer isso no primeiro quadrante, isso no segundo quadrante, isso no terceiro quadrante, isso no quarto. Fecha a câmera todo mundo e eu vou dar 5 minutos para vocês responderem esses 4 quadrantes. Espera 5 minutos, abre e fala, agora vamos abrir a câmera e vamos discutir o que cada um de vocês escolheu aí. Então, são estratégias, gente, que a gente já fazia no presencial. A gente só precisa trazer essas estratégias para o online, porque houve no começo uma demanda muito grande, que ela é comum, tá? Ela é uma falha, mas isso acontece quando a gente está no emergencial, igual a gente fez, que é a gente tentar replicar no online tudo que a gente fazia no presencial. Não dá para replicar tudo. Porque uma coisa é eu ter uma aula presencial com o estudante falando 50 minutos. A outra é um vídeo de 50 minutos, porque a tela tem uma interação diferente com o nosso cérebro. Então, eu preciso entender, e isso foi muito difícil com os pais, a Jane falou, porque houve uma demanda muito grande dos pais, principalmente na educação infantil, porque no começo a gente começou com atividades misturado com aulas. Só que aí os pais têm que trabalhar, eles estão em casa, e aí ele tem que estar com o menino para fazer a atividade. Então, você, enquanto educador, se você passa aí 4 horas na tela com seus alunos, não pode ser 4 horas você falando. Não pode ser 4 horas você passando um vídeo para ele. Porque, gente, vídeo você manda ele fazer como atividade assíncrona. Você tem que aproveitar esse momento para fazer aquelas atividades que você fazia em sala. Dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que ser criativo, mas olha, né, nem tudo é ruim nessa vida. Que bom que a gente pode ser colaborativo e criativo nesse momento. Né? Assista às aulas dos seus colegas, pergunte como é que eles estão fazendo. Aqui nesses canais da internet, do YouTube, tem milhões de educadores compartilhando o que eles fazem. Teve uma professora de ciências, gente, que ela pediu banana, tá? A mais cientista Rafaela, ela pediu frutas, banana, maçã, tal, e ela fez a experiência com os alunos com frutas em casa.
né? Então, olha, a gente passaria horas aqui, Camila, porque incríveis as dicas, eu estou amando também. Eu queria aproveitar esse gancho, que essa Samara trouxe aqui muitas dicas, muitas práticas, eu vi que nos comentários todo mundo começou a gostar. Eu queria aproveitar esse gancho para puxar aqui uma pergunta, eu acho que se pronuncia Magdiel Gomes. Professoras, como planejar as aulas em novos tempos, pois nossos alunos já vêm munidos de informações? Eu queria que a Jane falasse um pouquinho agora. A Samara trouxe tantas dicas aqui, tantas práticas. Então, Jane, fala pra gente assim, de como tem sido aí esse movimento. Samara, eu dou trabalho, viu? A Letícia me conhece. Eu não sou gestora de gabinete, não, e nem tenho sala. Nós trabalhamos, nós temos uma mesa, um balcão lindo, nas escolas, nas 2 escolas, e a gestão ela está na sala de aula. Então, nós apoiamos muito nossos professores. Eu não trabalho com o Google, mas eu tenho uma Microsoft que também me dá esse que você falou aí, dessa ferramenta nova do aluno contar e digitar, enfim. Dá para fazer no Word mesmo, Jane. Isso, dá também, verdade. Então, eu trabalho, eu estou o tempo inteiro com o planejamento na mão. Então, a gente brinca nos monitoramentos com as professoras, na sala de aula, com os alunos. Agora, o planejamento, ele tem que... repete a pergunta, Camila, porque a Samara me tirou do foco. Como planejar as aulas nos novos tempos. E aí eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Sim. Mas mais porque tem esse complemento, né? Que nossos alunos já vêm munidos de informações. Eu acho Graças a Deus, todos vêm, até os pequenininhos. Porque quando você vai fazer até um trabalho de cor, né? Você, às vezes, na hora, ele vai trabalhar uma cor, quando chega, a família apresenta outra. Então, a questão da flexibilidade, da criatividade e da imaginação. E o aluno, que bom que ele tem essa visão prévia das coisas, porque ele pensa sobre as coisas, ele tem respostas sobre as coisas. Qualquer coisa que você perguntar ao seu aluno, mesmo da educação infantil e do Fundamental 1, que é o qual eu trabalho, eles sempre vão falar, eles pensam, alunos pensam, viu, gente? Eles pensam sobre tudo. Os bebês pensam. Então, assim, você põe uma coisa, acha que ele vai fazer uma coisa e faz outra. Então, assim... Que bom, porque você pode... É o ensino híbrido, é a metodologia ativa, é o trabalho em grupo. Então, tudo que ele traz é só você ter uma visão. Por que acontece? Muitas vezes a professora está com toda a ferramenta na mão, com a sala de aula, com a infraestrutura, mas ela está preocupada com o tempo. E isso, muitas vezes, não está na mão do gestor. É a professora que acha que aquilo meu Deus, é o meu dia, eu tenho que acabar, eu tenho que dar conta disso naquele dia, naquele horário. E, no entanto, quando a gente abre o aluno, uma escuta, né, para o aluno, quando ele vira esse protagonismo, né, tão bonito que o aluno traz, é só você ir se adaptando, porque tudo que está dentro da escola, a gente tem um meio, ele tem um caminho. Eu trabalho muito com as disciplinas integradas, com esse trabalho do mês, por exemplo, trazendo uma experiência, vai ser em cima de filmes, e todas as áreas do conhecimento, elas estão integradas. Então, às vezes, a professora fala, meu Deus, como é que eu vou integrar a aula de filosofia? Como é que eu vou integrar a ciência nesse filme aí dos Croods, ou Peter Pan? Gente, está tudo ali. Então, vamos assistir o filme. Então, sabe? Então, tudo tem uma forma... Depende do teu olhar, né? Porque o aluno, quando ele se sente acolhido, né? Feliz, com afeto do outro lado, tudo fica mais fácil. Eu vejo assim. Tá? Mila, posso Pode, eu ia te chamar agora. Essa pergunta, que eu acho muito legal, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas o meu aluno já sabe tudo, vem munido das informações, desde os pequenininhos, imagina os alunos do ensino médio, que mexem muito com, às vezes, a tecnologia. Mas eu acho que isso que a gente falou que é muito legal daqui é do protagonismo do aluno, exatamente também dele ter espaço para ele ser aquele que ensina para o professor o uso de determinada tecnologia. Sim. Então, o professor, ele tem lá o planejamento, ele precisa garantir determinados conceitos, o professor de ciências precisa trabalhar o conceito de fotossíntese, precisa trazer uma experiência, mas ele quer trabalhar aquilo por meio, sei lá, da edição de um vídeo, eles vão ter que produzir um vídeo plantando
ir fazendo em casa, mas ele não tem a manha da edição do vídeo, ele não sabe mexer com aquela tecnologia, mas o aluno dele sabe. Então, essa troca e esse protagonismo é muito legal. O aluno vai ser o responsável por ensinar essa técnica, por baixar os aplicativos de edição de vídeo, para entender como é que isso sobe no YouTube, para entender como é que isso vai para lá. E o professor está garantindo os conceitos, o procedimento de pesquisa, garantindo que ele pesquise nas fontes mais seguras, garantindo a troca e a interação entre os alunos, que é isso que eu acho que a Samara falou muito bem, espaços de troca em grupo, então dividir a sala em vários grupos para que eles debatam, para que eles troquem informação. Então, quantos saberes ali dá para ter nessa troca? Então, traz o conhecimento tecnológico que esse aluno tem, com aquele conhecimento conceitual e de procedimento pedagógico que esse professor tem. E aí eu acho que está a grande troca e a grande riqueza também da construção do conhecimento nesses momentos remotos, porque acho que está colocando mais em evidência esses diferentes saberes nas metodologias ativas, né? Então, eu queria... Muito bacana, né? Você trazer aí o professor como aprendente, né? A gente construindo conhecimento junto, e a tecnologia é aliada, motor, né? Dessa construção. Exato. E aí, a gente está aqui, né, falando de formas diferentes de avaliar, de formas de diversificação, né, dos modos de práticas, enfim, e dicas incríveis também. E eu queria muito trazer a família, né, para essa relação. E isso é muito importante, né, relação família-escola, como fica isso nesse modelo híbrido, e aí como demonstrar o desenvolvimento dos estudantes aos seus responsáveis, às suas famílias, como fica isso no modelo híbrido? Acho que muito, se vocês têm, né, práticas também, dicas, ideias, mas como trazer a família para essa relação. Eu queria, Samara, que você começasse. Legal. Eu sou, assim, pessoal, bem polêmica nessa questão de relação com a família, porque um educador raiz, ele é sempre bem polêmico, mas eu quero dizer para vocês que isso é de paixão, que eu vou dizer aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é que nós somos os especialistas em educação. Nós. Fomos nós que fizemos nossas faculdades, nossos mestrados, doutorados, nos tornamos conhecedores de metodologias e processos de aprendizagem. Os pais, eles têm a experiência de aluno, e o aluno, ele não sabe o que está acontecendo no backstage. Ele, quando vive um desconforto pedagógico, por exemplo, ele não sabe que esse desconforto pedagógico é planejado por mim, porque eu estou querendo ativar uma conexão cerebral, né, para crescer com aquele conteúdo depois. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa, primeiro, é ter essa tranquilidade de conversar com as famílias de que nós não somos amadores, que nós sabemos o que nós estamos fazendo, onde queremos chegar e como vamos chegar lá. Então, essa é a minha polêmica, é essa. Partindo disso, eu sempre faço o seguinte: como eu sempre trabalhei muito com métodos centrados na relação aluno-professor e métodos centrados na aprendizagem, não só nos dois, eu sempre tive muita polêmica com as famílias, porque elas não entendiam assim, mas eu não estou entendendo como é que meu filho vai aprender esse conteúdo, porque na minha época eu aprendi 2 aulas, já tem 5 aulas que você está trabalhando esse conteúdo. Então, o que eu faço? Eu sempre uso a literatura. Eu mostro que a literatura, os artigos têm nos mostrado o quê? Experiências pedagógicas em que o estudante produz mais que o professor, tem resultados de aprendizagem mais duradouros. Então, eu não quero que meu aluno aprenda só para a prova. Eu quero que daqui a 10 anos, quando ele estiver passeando de trem lá, que ele casou, e ele veja um trilho dilatado, ele fala, caraca, eu lembro dessa aula. Eu lembro exatamente da aula em que a gente trabalhou isso. Então, a gente precisa também mostrar, porque nós somos todos frutos de uma metodologia tradicional de ensino. E ela não é ruim, tá, gente? Porque nós chegamos aqui. Não tem problema, o ensino tradicional, massa, nós todos chegamos aqui graças a ele. Mas nós temos que entender que o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, as relações mudaram. Eu não tinha as tecnologias no passado que eu tenho hoje. Então, a gente tem que fazer uma mistura do tradicional com o ativo. E é isso que eu acho que, às vezes, a gente acaba não conseguindo mostrar para os pais, sabe? Que aquele caminho... Eu me lembro muito, acho que a Jane vai lembrar, quando a gente saiu do método de alfabetização de cartilha para o método fonético.
foi um rebuliço. Ninguém queria que os filhos fossem alfabetizados no fonético, só funcionava quartilha, e as pesquisas já apontavam há muito tempo que o método das boquinhas, né, eu chamo assim, ele era mais eficiente. Então, você levou um tempo também para as famílias acostumarem com a eficiência dos novos métodos, porque, gente, a gente recebe todos os dias na sala de aula, e eu me arrepio toda vez que eu falo isso, a joia mais preciosa da vida das pessoas, que são os filhos deles. Todos os dias, assim, eu sempre sou muito grata à confiança que a família tem, eu tenho certeza que a Jane também, porque quando você pega um filho e coloca dentro da escola, você está entregando para um outro a sua joia mais preciosa. Então, é claro que eles não querem que a gente cometa erros e seja amador, mas a gente não é. Então, eu sempre converso com as famílias e trago isso para as famílias, confiem no processo. A gente sabe onde a gente quer chegar, as nossas trilhas aqui são planejadas, eu tenho o plano A, plano B, plano C, porque o aprendizado é personalizado, o ritmo do seu filho é o ritmo dele, cada ser em si é um universo, e aí eu sempre procuro mostrar os contrapontos, tá? Mas eu sei, Camila, que quem está à frente, assim como a Jane, ela lida com isso com mais frequência do que a gente que é educador, que é coordenador, porque o pai fica muito agoniado mesmo e ele vai na gestão procurar saber. Mas eu tenho certeza que se os gestores tiverem essa postura que a Jane tem aqui, a gente está sempre tranquilo, porque eles entendem. Se você explica direitinho qual é o processo, eles normalmente acolhem, né, Jane? Aí funciona tudo. Então, eu vou aproveitar essa deixa da Samara. Você viu, né? Já jogou para mim. Mas, então, é um respeito muito grande mesmo às famílias dos nossos alunos. E desde o início, né? Nós demos todo o apoio, nós criamos, inclusive, um canal, não sei se a Letícia vai lembrar, o canal Lá de Casa, que esse canal nós dávamos um apoio nutricional, porque os pais falavam, eles não comem esse cardápio, então nós mandávamos o cardápio, né? Aí eu falava assim para eles, fala que foi feito aqui na escola, que a gente mandou entregar. Então, nós dávamos apoio nutricional, o apoio, né, pedagógico, o apoio também com as psicólogas, e apoio individual. Nós alfabetizamos crianças individualmente. Alguém escreveu sobre o que fazer com a inclusão. Então, nenhum aluno ficou de fora. Eu assisti um filme uma vez que fala nenhum a menos. E foi nenhum a menos. Era todos os dias nenhum a menos. Todos os dias tinha que contar os alunos que estavam presentes. Todos os dias nós tínhamos que ligar para saber se a família está precisando de ajuda. Todos os dias, nós fazíamos grupos, porque mesmo online, nem sempre funcionava aquele atendimento se a criança ia entender aquela matéria. Então, as professoras faziam grupos com cada horário e depois juntavam. Então, assim, e a família nunca esteve tão próxima da escola. Eu acho que como a gente estava sempre ali no portão e resolvendo muitas coisas, e eu acho muito bom, isso porque, realmente, quando a coordenação, a direção, seja lá quem for, está no portão de ouvidos, né, para ouvir e para acolher e poder resolver, você resolve muita coisa no portão da escola. Então, a família hoje, como ela não está tanto ali, então, mas ela está no nosso Teams, ela está no WhatsApp, ela está no e-mail. Então, o tempo inteiro nós estamos trocando essas informações. E esse desenvolvimento, gente, ele não tem espera. Não dá para esperar um trimestre. Hoje eu tive foi a última reunião de pais do trimestre, mas eu já tive reunião metodológica, já tive reunião de rotina, já tive reunião com uma turma, porque tem 20 alunos e a metade está em casa, e os pais ficam preocupados que, às vezes, a professora não ouve quem está em casa. Então, tem 2 professoras na sala, criamos uma outra estratégia. Então, a gente tem que acolher a família, né? Porque o mundo que a gente está vivendo, para eles também não é fácil. Trabalhar em casa, em home office, às vezes tem que, por conta de receio, né, de ficarem doentes, eles têm que cuidar de toda a limpeza da casa, dos filhos. Então, a gente dá todo o apoio. Então, não tem que esperar. Ao primeiro sinal que você vê que o aluno, principalmente já 4º, 5º ano, né, que eles começam a dizer, minha câmera não abre, eu não estou vendo, o Forms não chegou para avaliação, entendeu? Então, aí eu fico ligando, o que está acontecendo aí? Estão precisando de ajuda? Então, nós somos bem assim, eu me incluo e eu falo em nome da minha equipe, né?
porque nós somos muito bem-humoradas, nós amamos o que a gente faz, então a gente funciona desse jeito, sempre juntas, né, com os professores, continuamos com nossos grupos de estudos online, né, para que a gente possa sempre apoiar e instrumentalizar cada vez mais, e também dar um colo, né, porque a mãe, às vezes, entra dentro da aula. Então, essa aula que você falou, como é que funciona, o aluno que sabe, às vezes a mãe entra com uma sugestão, né? Ela interage também nessa aula. Então, também, a gente tem que saber lidar quando a mãe abre a câmera, né? Então, também é uma invasão, né? Como que esse professor também está lidando com... Será que ele está lidando com isso? Como a mãe ela está contribuindo, com essa vigia toda, né? Então, enfim... É isso, não dá para esperar. Nada que é com o aluno dá para ser para amanhã, tem que ser agora. E nenhum a menos, minha gente. Nenhum a menos. Todos os alunos têm que ser atendidos, acolhidos, colocados no colo, não dá, tá bom? Muito, muito ricas as falas de vocês. Cheguei até a me emocionar em alguns momentos, que é bem isso, né? Essa relação família e escola tem muito afeto, né? E é necessário, acho que são palavras extremamente necessárias, princípios, na verdade, educativos necessários nessa relação. Lê, eu queria te chamar, e aí para falar dessa relação família, mas a Márcia Lourenço trouxe uma pergunta que eu achei importante da gente incorporar, que é como manter a proximidade da escola da família sem se tornar algo cansativo. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente fala, né, de como acompanhar o desenvolvimento e como mostrar isso para as famílias, também como manter isso, né? Se você tem dicas, enfim. Pode falar. Essa proximidade, né? Sem necessariamente ser, olha, tá aqui o boletim, olha, ele tirou tanto na prova. Eu acho que tem uma coisa muito legal que eu acho que aproxima, mostra a intencionalidade pedagógica da escola, mostra que a escola tem sim um planejamento, tem metas, né? Tem habilidades que ela quer chegar, que são ações que a gente, sei lá, pode chamar de forma pais, sabe, assim, grupo de formação de pais, grupo de discussão para os pais, que é compartilhar com essas famílias o que está acontecendo dentro da escola. Que metodologia é essa que a gente está usando? Isso que a Samara levanta, de, por exemplo, em uma aula ele poderia dar ali um conceito de equação, a fórmula foi, e ficou 3, 4 aulas para levantar as hipóteses que eles têm, para construir, para discutir, fazer um momento de formação desses pais e entender, para que eles entendam por que tem 3, 4 aulas para levantar aquele conceito, né? Num processo de alfabetização, de aquisição da escrita, qual é o modelo que a escola usa? É o fonético, é o modelo construtivista, é um modelo mais tradicional, é um modelo que leva em consideração a questão silábica. Então, traz o pai para dentro da escola e conta desse processo. Por que eu não estou ensinando pelo B, A, BA, B, E, B? Por que eu estou ensinando pela lista de nomes, por exemplo? Maria, João, Camila, Jane, Samara. Por quê? Da onde a gente vem, então, trazer o pai para dentro da escola, seja aqui para dentro do Zoom, para dentro do Meet, no FormaZap, a gente tem um FormaZap, né, na Árvore, assim, trazer para um FormaZap, para que eles entendam aonde a gente quer chegar, por onde a escola está caminhando. Então, é um jeito de aproximar, um jeito para que os pais consigam ver, né, visualizar esse acompanhamento, e acho que mais do que isso, assim, de esperar o final do trimestre, como a Jane falou, esperar para mostrar, e mostrando durante o processo. Olha que legal essa produção que o seu aluno fez aqui no começo do mês, a gente fez tanta discussão bacana, ele leu aquele texto, fez essa relação, olha essa segunda revisão, olha como ele já trouxe aqui um argumento interessante. Então, é um jeito de aproximar, é um jeito desses pais acompanharem, sem necessariamente esperar 3 meses e mostrar um boletim. Tem muitas maneiras, né? Até porque é isso que a Jane falou, se a gente tiver que resgatar um ali, antes de acabar o tri, a gente já traz esse cara mais para próximo, já traz os grupos, já faz uma dupla ali com aquele cara que tem um pouquinho mais de facilidade. E trazer os pais. E aí, para os grandes, para os adolescentes, falei aqui um pouco dos pequenos, eu acho que tem um processo de comprometer esses adolescentes com seus processos. Então, vai fazer uma reunião de pais, vai contar que aquele menino não está abrindo a câmera, inventou que o Forms não chegou, meu Forms não abriu, minha internet caiu na hora. Numa reunião, traz esse adolescente para a reunião também e compromete, né? Já começa um processo de comprometimento desse cara com o estúdio. Fala aqui para mim você, o que você acha que você pode fazer para ser mais comprometido, para estar ali mais dentro da aula? Por que é difícil para você abrir a câmera? Traz os mais velhos para o processo. Então, aqui são coisas que
que me vêm aqui, que eu acho que podem aproximar e tornar para a família visível o processo de aprendizagem. Ai, muito Isso bacana ver participação, né? Trazer junto. Gente, a gente já está chegando aqui aos nossos minutos finais. Como passou rápido essa uma hora. Meu Deus! Eu queria só convidar você. Essa Maria Jane, né, Mila? Muito demais. Eu estou aqui encantada. E muita gente aqui no chat também, falando, comentando. Eu queria muito que vocês tivessem uma fala final, assim, porque está todo mundo aqui falando, enfim, da riqueza que está esse encontro. Eu queria que vocês deixassem essa fala final aqui para os nossos educadores, gestores, que estão aqui no chat, Samara e Jane. Vai, Samara! Vou lá, então! Gente, primeiro eu queria agradecer, porque hoje vocês nos entregaram aqui o maior presente que uma pessoa pode entregar para outra, que é o tempo dela. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Nós sabemos o tanto que a vida está corrida e intensa, mas para você que parou aí nessa uma hora para dividir aqui, né, com a gente um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, foi legal, porque eles comentaram que a gente está falando aqui, né, Jane? Do que a gente está vivendo. Então, muito bom. É bom saber que a gente não está só, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Nós não estamos sós. Vocês podem contar conosco, aqui com a galera da Árvore, com a gente lá no Amplifica. Se você é gestor, tá com aquele frio na barriga em tomar uma atitude mais inovadora, me passa o contato da Jane, que eu quero conversar com ela. Eu acho assim, nós somos uma grande comunidade de aprendizado e educador agora, que está trabalhando, gente, com cooperação e colaboração, é quem está conseguindo levar isso numa boa, tá? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é pesado, mas lembre-se, juntos, nós somos, assim, muito mais fortes, e a gente vai chegar lá, está acabando, tá? Vamos respirar fundo que isso está acabando, e a gente vai sair disso cheio de ideias, de novidades para trazer para o presencial. Então, muito obrigada, e a gente se encontra em outros encontros, assim, outras lives, e um dia presencialmente. Eu ia falar para vocês, meninas, que saudade de uma aglomeração pedagógica. É verdade. Né? Ali com todo mundo. Muito obrigada. Então, eu diria assim, confiem naquilo que vocês escolheram para a vida de vocês, confiem na instituição que vocês escolheram para trabalhar, e se tiver algum pai, confie no trabalho pedagógico da escola que você escolheu. A Samara trouxe, a própria Lelê trouxe também a questão do processo, a questão dos educadores serem os responsáveis pela educação dos filhos de vocês. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Muitas vezes a família ela domina mesmo aquele conteúdo. Eu, então, que trabalho com até 10 anos, é um conteúdo que está na mão de todo mundo. Todo mundo aprendeu as 4 operações, todo mundo aprendeu a ler e escrever, mas só que vamos pensar na forma, desse novo formato. O tradicional é importante, porque foi dele que nós tiramos o construtivismo, foi dele que saíram tantas coisas novas, coisas para pensar. Então, vamos confiar, vamos acreditar que a educação é a saída. Não, ela é. Não vamos pensar, não. Ela é, não tem outro jeito. Então, vamos nos apaixonar e reapaixonar todos os dias. Porque todos os dias, né, o dom da vida, né, agradecer a Deus, agradecer as pessoas que partilham conosco isso é a nossa escolha. E, estamos aí, juntas, passando por cada um com as suas dificuldades, porque a vida não é um romance. Eu não fico nesse sorrisão todo dia, não, viu, gente? Porque eu também vou aqui, vou ali, né? Mas é o que eu trago hoje para vocês. É a confiança, o otimismo e o bom humor. Tá bom? Obrigada. Maravilhoso. Eu queria agradecer, Mila, agradecer a Jane, agradecer a Samara, agradecer a você pela mediação maravilhosa, pelas palavras da Samara, que trouxe um montão de exemplos. Verdade. Legal pra caramba. Queria muito agradecer a Jane, que eu acho que sempre traz uma paixão muito grande, muito a realidade desse chão da escola, dessas interações professor-aluno e de pais, e dizer que é uma honra estar aqui dividindo esse tempo com vocês, agradecer a quem esteve aqui com a gente, que curtiu, acompanha a gente aqui, né, Mila, na Árvore, porque sim, a gente está aqui também para apoiar o gestor, o educador, o aluno. Então, a gente tem muitas coisas, muitos eventos na Árvore, muitos materiais também que podem apoiar
esse gestor no processo de formação do educador, no processo de formação dos seus alunos, que podem aí encher de ideias, repertoriar, inspirar para o trabalho com a formação do professor. Então, queria muito agradecer, dizer que a Árvore, assim como a Jane e a Samara falou, também está aqui para apoiar o gestor com as nossas ferramentas de leitura, e a gente acredita que a leitura transforme, é um grande caminho aí de transformação e apoio. Então, muito obrigada, foi uma delícia estar aqui, o tempo voou, né, Mila? Verdade, Lê, papo incrível. Vou fazer só coro aqui aos comentários. Eu achei incrível esse encontro. Amei todas as falas, dicas. Eu espero que todo mundo também tenha gostado e achado proveitoso. Queria agradecer demais, Samara, Jane, Lê, pelas falas, pela troca, pela abertura, né? E tudo isso é muito necessário para o trabalho pedagógico. E eu queria só dizer para vocês que essa conversa vai ficar gravada, que vocês conseguem acessar de novo. Eu vi gente perguntando, queria que outros professores vissem. Então, compartilhem bastante o link aí com a comunidade escolar de vocês, para que todo mundo tenha acesso a essas dicas e fiquem ligados também nas nossas redes sociais. A gente está sempre produzindo esses encontros, esses conteúdos exclusivos, incríveis, pensando em educação, pensando nos desafios aí dos educadores e educadoras. E eu também queria só lembrar, falei lá no comecinho, né, que quem não se inscreveu precisa se inscrever aqui no link que a nossa equipe colocou no chat para receber o certificado. Só quem não se inscreveu, tá certo? Você vai receber o certificado desse encontro por e-mail. E agradecer de novo. Continuem acompanhando a Árvore nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá certo? Muito obrigada, gente. Obrigada demais pela participação. As falas de vocês também foram super inspiradoras. Super obrigada e até a próxima, gente. Obrigada.